Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança. Depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. O manicômio judiciário do Juqueri foi uma proposta de Franco da Rocha. Para ele, os pacientes criminosos e não criminosos não poderiam ficar juntos. No entanto, a construção do pavilhão e a inauguração só ocorreram na gestão de Pacheco e Silva, em 1933. Por lá passaram diversas pessoas, algumas bem conhecidas, e muitas se tornaram desconhecidas até mesmo para a família. Neste episódio, vamos falar sobre manicômio judiciário e psicopatia, e poderemos entender que naquela época o termo não era sobre periculosidade, e sim sobre moralidade. Visando estudar pessoas estigmatizadas, Camille Cardoso acabou sendo atraída pelas histórias do Juqueri. O meu interesse inicial, na verdade, era entender como os marcadores de diferença, como raça, gênero, classe, nacionalidade, etnia, orientação sexual, o fato da pessoa ser ou não uma pessoa com deficiência, atravessavam a experiência de pessoas historicamente vulnerabilizadas e marginalizadas dentro das instituições brasileiras, principalmente, né? Isso eu entendo hoje retomando o percurso das minhas pesquisas, né? Primeiro eu cheguei a cogitar estudar as vivências de imigrantes senegaleses no Brasil, né? Hoje mesmo, de forma contemporânea, porque eles enfrentam tanto o racismo estrutural quanto as consequências do imperialismo, inclusive a falta de políticas públicas voltadas para eles por não serem reconhecidos como refugiados, e aí por conta disso eles acabam ficando num limbo institucional. Aí depois eu considerei analisar as intervenções das mulheres no Sanatório Pinel, né, lá em Pirituba, e meu objetivo era olhar justamente para esse recorte de gênero por trás da patologização dessas mulheres, mas eu tive muita dificuldade de acesso àqueles prontuários, né? Nesse momento eu já tinha interesse de estudar instituições psiquiátricas, mas, enfim, pela falta de acesso à documentação, eu resolvi ampliar o escopo e ir para o Complexo Hospitalar Juqueri, né? Que, inclusive, a documentação está disponível com muito mais facilidade, né? Ainda mais ampla. E foi esse movimento que eu fiz, né? Aí o Juqueri acabou me levando para o manicômio judiciário, porque no decorrer da pesquisa eu queria entender como a psiquiatria operava nos casos limite, né? Ou seja, como ela tratava de pessoas que não eram só consideradas desviantes pela lógica médica, mas que também tinham cometido algum crime ou violado alguma norma legal. E isso também era um fator que influenciava na patologização dessas pessoas. No século XIX, a medicina é inserida no campo judiciário tanto por meio da lei quanto por requerimento dos juízes. A medicina, principalmente a psiquiatria, se estabeleceu como uma ferramenta de controle, antes do crime e após o delito, sendo usada nos processos judiciais para determinar o desfecho. A psiquiatria também validava o discurso de periculosidade. Afinal, quem melhor para dizer que corremos um risco que um médico? Ao ingressar na ação civil, é possível anular a capacidade de pessoas, tirando delas o direito de decidir sobre a própria vida. Diversas mulheres foram marcadas por essa violência. No âmbito criminal, a medicina psiquiátrica também aparece como uma ferramenta que determinará o desfecho do processo, seja validando a capacidade da vítima,
seja determinando se o réu é perigoso ou não, psicopata ou não. A atuação médica era tão corriqueira que São Paulo contou com um departamento de assistência aos psicopatas. A assistência a psicopatas foi um órgão público criado em 1930 que centralizou basicamente a gestão da rede de instituições psiquiátricas estaduais em São Paulo até a sua extinção em 1968. E ela passou por várias denominações ao longo dessas décadas, de serviço, de departamento, mas basicamente tinha esse objetivo mesmo de controlar e administrar o sistema psiquiátrico paulista. O criador desse modelo de assistências foi o médico e deputado federal Afrânio Peixoto, que tinha o principal princípio de acolher um número maior de pessoas que estavam em sofrimento mental sem que a internação fosse obrigatória, né? Na percepção do Afrânio Peixoto, era isso que as assistências deveriam fazer, pensando em escala nacional, porque ele criou um modelo pela perspectiva legislativa e cada estado tinha a liberdade de criar formalmente, né, dentro da sua jurisdição lá. E então, de certa forma, o modelo das assistências, ele era relativamente positivo, mais progressista, né? Porque ele previa a instalação de hospitais-dia, né? Que promoveriam também um atendimento ambulatorial, o que significa que ser caracterizado como um psicopata era menos estigmatizante do que ser caracterizado como um alienado, né, nos anos anteriores, porque um alienado era uma pessoa que era vista como perigosa para si ou para a sociedade, necessariamente, então tinha um grau de periculosidade lá muito determinista, e no caso de um psicopata, não necessariamente, né, dentro dos psicopatas estavam os alienados, mas nem todo psicopata era perigoso necessariamente. Eram pessoas que poderiam também estar em sofrimento mental, mas podiam ir e vir de uma instituição psiquiátrica ambulatorial, né, e ter essa liberdade para buscar tratamento. Mas, apesar desse objetivo, a forma como se constituiu a assistência a psicopatas em São Paulo foi muito ao redor do Juqueri, né? Então, esse modelo hospitalocêntrico acabou predominando, apesar desse objetivo, e tanto o Hospital Juqueri quanto o Manicômio Judiciário, por exemplo, né, dentro desse complexo, funcionavam com base nessa política manicomial, asilar, e isso acabou sendo muito mais predominante dentro da assistência a psicopatas. Muitos prontuários do Juqueri possuem em sua capa a nomeação de assistência aos psicopatas, demonstrando tratar-se de um departamento do Estado que tinha o Juqueri como base. Camille traz em sua dissertação, abre aspas, dentre as suas finalidades, se inseriu a cooperação com o poder público, na assistência médica, jurídica e social gratuitas aos internados indigentes nos hospitais psiquiátricos públicos, aos matriculados nos ambulatórios de higiene mental, bem como aos egressos, na medida e suas possibilidades. Fecha aspas. Assim, a assistência era uma forma de vigiar uma população com ligação judiciária, mantendo fora da sociedade os indesejados, juridicamente. Para a pesquisadora, a instituição em si era um fracasso. Uma das coisas que eu identifico na assistência a psicopatas é que existe um ciclo vicioso no funcionamento dela, né, que evidencia a maior falha estrutural, e isso passa pelo modelo manicomial, né, desse sistema. E a maior falha estrutural acaba sendo a superlotação. Analisando os ciclos de curta e média duração, a gente consegue identificar a repetição de um itinerário aqui. Primeiro, o número de pessoas consideradas como psicopatas, justamente por ser muito subjetivo, por não ter critérios objetivos e técnicos muito bem estabelecidos para entender quem era ou não um psicopata, crescia de forma acelerada. E aí, com isso, muitas pessoas eram transferidas para as dependências da assistência, mas a capacidade
dessas instituições era restrita por conta da superlotação. E aí eles ampliavam a assistência a psicopatas, esses grandes complexos cresciam, o próprio Juqueri cresceu muito nesse período, e a disposição desses novos espaços levava ao aumento das transferências para as instituições, inclusive de presídios, né, pensando no caso do manicômio judiciário, tinha uma fila muito grande de pessoas do presídio do Estado, por exemplo, para ir para o manicômio judiciário, e logo essas dependências se mostravam insuficientes e eles não recebiam também o tratamento adequado, né? E aí a gente volta para o primeiro ponto. O número de pessoas ele crescia de forma acelerada, né, dos psicopatas, e a superlotação, né, era o principal problema, também na busca de um tratamento adequado para essas pessoas, né? A superlotação se torna inerente a uma instituição que visa o aprisionamento em massa, sendo que o quadro de funcionários se torna incompatível com o número de pacientes, anulando o caráter médico e se tornando um local de descarte. A longa espera por atendimento, inclusive o inicial, também provocava o adoecimento dessas pessoas. Há casos em que os pacientes aguardavam meses pela primeira consulta com o psiquiatra. Se não tivesse adoecido, certamente ficaria. Mas quem eram essas pessoas privadas de liberdade pela assistência aos psicopatas? Não era qualquer pessoa, e nessa pesquisa também eu analisei isso, partindo desses marcadores sociais. A gente consegue ver o privilégio do homem branco, heterossexual, sempre presente aí na forma como os médicos analisavam esses casos, enfim, faziam os exames de sanidade mental e tomavam a decisão de quem ficaria lá encarcerado muitas vezes para o resto da vida e quem era, enfim, considerado apto a viver em liberdade. Ao longo da história do manicômio judiciário, nem todos que foram internados eram grandes criminosos que aterrorizavam o Estado. Não eram homens brancos, de classe média, com emprego estável e uma família estruturada. Mas os pavilhões não estavam ocupados por assassinos em séries. Estava usando muita droga, estava me matando já. Estou me tratando. Está conseguindo melhorar? Tô, bastante. O que são essas tatuagens em você? Eu fiz tudo dentro da cadeia. É a primeira vez que você foi presa? Você está presa há quanto tempo? Já faz 7 anos. Só falta mais um para você sair? Mas a minha mãe mudou, não deixou endereço. E eu queria falar para ela, mãe, aonde a senhora estiver, por favor, venha me procurar. Eu tô morrendo de saudade. Por favor, mãe. Eu amo a senhora. Venha me procurar, por favor. Eu não aguento mais. Muitas pessoas internadas no Juqueri tinham como núcleo do problema não estarem dentro do papel social. O Juqueri não era sobre doença mental, e sim sobre moralidade. E precisamos ter em mente que as classificações de doenças mentais sofreram grandes alterações. E na época, psicopatia era um termo bem relativo. Na verdade, a psicopatia era um termo guarda-chuva que abarcava todo e qualquer tipo de doença mental, e como esses critérios eram muito subjetivos também, a gente está falando de desvios comportamentais, muitas vezes, que eles entendiam como doenças, mas na verdade era, enfim, qualquer desvio do padrão de normalidade imposto pelas normas morais, políticas, sociais, enfim, de comportamento de forma geral. Então, é um conceito muito mais aberto, né, esse de psicopatia, e por isso a gente vê uma instituição tão grande quanto a assistência a psicopatas assumindo aí um papel importante dentro da medicina paulista. NC foi encaminhada pelo manicômio judiciário na década de 1950 pela 8ª Vara Criminal da capital.
Anne era branca, tinha 17 anos quando foi internada e não praticou nenhum crime. Na verdade, foi vítima de um. Foi abusada sexualmente. E o relatório médico concluiu, abre aspas, trata-se de uma paciente que apresenta um déficit intelectual que permite classificá-la como oligofrênico, ou precisando mais como débil mental. Por outro lado, o embotamento ético autoriza também classificá-la no rol das personalidades psicopáticas, sendo, pois, uma débil mental psicopata. Desde o início, Anne sofreu com um sistema machista que enraizou na nossa sociedade a cultura do estupro, mudando a aplicação legal e médica para mulheres. Quando era atribuída às mulheres, era atravessada por uma lógica profundamente moralizante, patriarcal e domesticadora, inclusive, né? Porque em muitos casos a gente via que a mulher ela só não se enquadrava nos papéis sociais que eram esperados, que era de uma esposa submissa, né, de uma mãe cuidadora, de uma filha recatada, ou de uma mulher que estava lá naquele limite aceitável de exercer a sua sexualidade. Então, se ela exercia muito, se ela tinha muita libido, era um problema, se ela tinha pouca libido, também era um problema, ou seja, né, não tinha muita escapatória para uma mulher. Então, isso já determinava que ela era uma desajustada, uma desequilibrada, e no meu caso, como eu trabalhava com esses casos limite, né, de mulheres que tinham violado a lei de alguma forma, eu vi muitas situações em que as pacientes eram mulheres que estavam tentando se defender de alguma violência, né? A psiquiatria buscava moralizar o comportamento feminino. Os 2 primeiros diretores do Juqueri tinham esse objetivo, dentro e fora do hospício. Com o apoio do judiciário, qualquer violência sofrida após romper com o papel social era visto como um indício daquele comportamento imoral, sendo mais recriminável que a violência que ela sofreu. Tem a Alice Ferreira, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais depois sobre ela. Ela tinha sido publicamente espancada pelo marido, e aí dias depois, a gente não tem, óbvio, tantos relatos do que aconteceu, a gente só tem a versão dela, mas ela deu um tiro nesse marido. Ela disse que foi um tiro acidental, mas a gente não sabe se ela estava tentando se defender de uma nova agressão, por exemplo. A gente sabe que ele a espancou publicamente quando ela foi buscá-lo, enfim, ele saiu para jogar com os amigos, ela foi até ele para que ele fosse para casa, algo nessa linha, e ela, enfim, foi espancada na frente de todo mundo, depois fugiu para casa da mãe e ele foi buscá-la, obrigou que ela voltasse para casa, e em outro dia aconteceu isso, ela deu um tiro com a arma dele mesmo, e ele acabou falecendo, porque foi um único tiro que acertou na cabeça dele, né? E a gente sabe que foi um tiro que veio de baixo, só. E ela, enfim, passou por uma série de experiências horríveis, assim, tanto no presídio quanto no manicômio judiciário, terapias biológicas, terapias de choque, só porque ela não se adequava àqueles padrões, e não só pelo que ela tinha cometido, mas pelo comportamento dela na instituição, né? E tem um outro caso também de uma mulher, que é a Marta Adélia, que eu trago na pesquisa. Todos esses nomes são fictícios, mas ela tinha um relacionamento com um homem que cometia uma série de violências com ela também, e num dia ele tentou violá-la sexualmente, e, enfim, ela acertou um pedaço de madeira que tinha na casa dela, na cabeça dele, ele acabou falecendo também. E então o conceito de legítima defesa não existia, aquilo não era possível, porque era uma mulher reagindo, independente de ser uma violência ou não, as pessoas não viam isso, né? O fato de a mulher reagir a algo que, na época,
muitas pessoas entenderiam como legítimo, que era um homem que tinha uma relação com ela, tentar violá-la, né? Então, aquilo era inaceitável. Por conta disso, qualquer coisa que ela viria a sofrer era legítimo na cabeça das pessoas, né? A gente via isso na forma como elas eram tratadas, tanto na detenção, em todo o arquivo psiquiátrico criminal. O aprisionamento de homens com uma justificativa psiquiátrica também ocorria, mas quando se trata de mulheres, o seu julgamento era anterior ao julgamento de seu agressor. M foi internada no Juqueri na década de 1950, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a realização de exame de sanidade mental, pois a denúncia só deveria ter ocorrido com o referido exame. Dessa forma, o processo criminal só deveria ter tido início após concluir o estado mental da vítima de abuso sexual, e não para a tipificação do crime, mas para saber o peso da palavra da vítima. Neste contexto social da época, os homens tinham um privilégio de serem julgados pelos crimes, exceto quando não havia um estigma que impedisse a aplicação desse privilégio, como a raça, o consumo de álcool, a degenerescência e a classe social. Havia um estigma que punha sua palavra em xeque, mas o fato de ser mulher por si já desmerece a sua posição como vítima. Eu acho que é interessante também a gente ver pelo contraste como que eram tratados os homens, como o privilégio masculino estava presente aí dentro do manicômio judiciário. Tem um caso específico do Gilberto Tenório, que ele era um militar e ele assassinou a esposa e os filhos depois de nutrir a convicção de que ele estava sendo traído. E aí, segundo o prontuário, a relação já estava muito estremecida e ele considerava a separação impossível, porque ele achava que o casamento tinha que ser para sempre. E aí a única forma de resolver aquela situação, na perspectiva dele, era o extermínio da família inteira. Então, ele matou a esposa, matou os 3 filhos. Segundo ele, tentou se matar também, mas não conseguiu, né? E ele foi preso, né? Foi levado para o manicômio judiciário para um exame de sanidade mental. E o que a gente vê na análise dos psiquiatras é muita empatia, né? Eles consideraram que ele teve um colapso mental temporário e dá para ver que eles entendem que é muito justificável tudo que ele fez. E por conta disso, eles não consideraram que ele tinha que passar por tratamento nenhum, passar por um período de internação, porque era isso. Foi um pequeno momento de surto, né? Independente das consequências, independente de ele ter assassinado a esposa e os 3 filhos. E disso, cinza permanente. Aí, a gente também tem outro paciente que perseguiu a própria filha por anos com o objetivo de violentá-la sexualmente e cometer outras violências também, né? E ela só teve coragem de denunciar aos 18 anos, mas isso começou quando ela tinha 9. E nesse período ele ameaçava agredi-la, prostituí-la contra a vontade dela e até assassinar. Aí, apesar disso, né, os psiquiatras concluíram que ele teria passado por um surto confusional. Só, mesmo se tratando de uma série de violências que aconteceram a longo prazo, inclusive, eles entenderam que lá, 8 anos depois, 8 anos antes, aliás, quando ela tinha 9 anos, ele teve uma gripe que levou a um surto confusional. Isso já tinha passado. Então, ele não estava mais nesse estado alterado de consciência. Por conta disso, ele foi liberado, independente de toda a violência que ele tinha cometido e tentado cometer ao longo desse período, independente dos riscos que isso impunha também à filha dele, né? Que tinha
conseguir denunciar depois de tanto tempo. Então, ele ficaria em liberdade, estava tudo bem. E aí, um último caso que eu queria contar também para a gente pensar nesse privilégio masculino das internações era o do Lúcio Carneiro, que mostra essa naturalização da violência masculina dentro do discurso médico. E, enfim, basicamente, depois de perder o emprego, o Lúcio fundou uma seita religiosa, era numa escala muito pequena, né? Eles moravam numa cidade do interior aqui de São Paulo, e ele passou a se reivindicar como um profeta, né? E falar em nome de Jesus Cristo. Aí, usando essa nova personalidade, ele começou a abusar sexualmente das 3 filhas dele. Elas tinham entre 12 e 16 anos. E ele fazia isso usando das relações de poder entre ele, as filhas e a esposa. Tudo isso acontecia em um cômodo, então todas viam tudo, mas elas não tinham coragem de denunciar por conta dessa dinâmica, né? E pelo fato de ele usar também o discurso religioso para se proteger. E, enfim, anos depois elas conseguiram contar para um tio que encorajou que elas denunciassem, e os psiquiatras não identificaram nada normal nos exames dele, no histórico dele, só que pelo que tinha acontecido, eles entenderam que ele tinha um problema, sim, que era um delírio de influência espírita. Então, o grande problema de tudo aquilo que tinha acontecido era o fato de ele acreditar que era influenciado por um espírito. Então, ele ficou internado por bastante tempo, só que por essa questão, não pelo que ele tinha cometido. E, enfim, a patologização, eu não estou patologizando o estuprador aqui, mas a escolha de patologizá-lo por conta do delírio de influência espírita, desconsiderando tudo que aconteceu e todas as violências que ele cometeu contra mulheres da família dele, para mim é muito sintomática, né? Pensando no sistema psiquiátrico da época e na visão desses médicos que, sim, eram todos homens e, enfim, transmitiam esses privilégios ali para os pacientes homens muitas vezes, sobretudo os homens brancos. Talvez a questão seja o estado psíquico, mas quem eram as vítimas? Na época, a violência doméstica era um crime comum, quando julgado. A mulher, enquanto propriedade do homem, deveria suportar os castigos, se comportar como uma mulher de família, bela, recatada e do lar. Da mesma forma que a psiquiatria buscava motivos para patologizar as mulheres, os médicos buscavam justificar a ação do homem, considerando como uma prática normal, no máximo um ligeiro rompante. Mas não precisava de sua segregação. A questão da raça aparece de forma inerente nos casos criminais e psiquiátricos. O homem negro, assim como as mulheres, eram julgados por sua existência antes de seus crimes, tornando mais evidente o privilégio dos homens brancos. Uns são perigosos e precisam ficar confinados. Outros necessitam da verdadeira atenção médica. Sobretudo nesses casos, a gente vê que eles entendiam que tinha um grau de periculosidade muito grande nessas mulheres, justamente porque era como se elas fossem indomáveis, né? Então, elas não se encaixavam nesse padrão recatado e submisso, né? De alguma forma, elas desafiaram a ordem lá dentro do microcosmo dela, porque elas estão desafiando a ordem marital. Ela desafiou o próprio marido, ou o próprio Amásio, né, no caso da outra, que não era casada formalmente, mas eles tinham um relacionamento, ela mesma coloca isso. Então, eu acho que, se mesmo dentro desse microcosmo a mulher não é submissa, eles já entendem que existe um grau de periculosidade muito grande e, por conta disso, ela não está apta a viver em sociedade. Ela é
uma alienada, né? Nesse caso, pensando por essa perspectiva, ela é perigosa para a sociedade e precisa ficar nada. O estigma de perigoso não depende da prática de um crime, mas sim da possibilidade de violar a ordem natural e a estrutura social posta. A psiquiatria se tornou parte de uma lógica da criminologia para enquadrar os que deveriam ser retirados da sociedade. Então, sobre aquele sujeito se constituiu o que era perigoso, e não o indivíduo que se mostra como perigoso. Trata-se de uma questão subjetiva que tirou a liberdade e vida de milhares de pessoas. Eu via poucas pessoas que saíam de lá e iam de fato para o mundo lá fora, né? Eu dei esses exemplos. Quando eu vi esses exemplos eram sempre homens mesmo, mas normalmente acontecia uma liberdade vigiada ou uma alta progressiva, né? A pessoa saía do manicômio judiciário para o Juqueri, ou seja, ela não estava mais numa instituição carcerária, por essa perspectiva, mas ela continuava numa instituição psiquiátrica e ela podia passar, por exemplo, para as colônias do Juqueri depois. Se ela estivesse muito bem, né, e próxima da cura, ela teria alguma autonomia a mais e podia ir para as colônias. Isso aconteceu, inclusive, com um paciente que estava em estado catatônico, né, que é o Josué Barbosa, e, enfim, ele foi mandado para as colônias do Juqueri, e apesar de ele não manifestar nada em termos de vontades, enfim, não ter nenhum tipo de autonomia para viver dentro do manicômio judiciário, quando ele foi para as colônias, ele se sentiu à vontade para fugir, né, porque ele tinha uma liberdade a mais. Mas no caso das mulheres, eu consigo citar a própria Marta Adélia, que ela entrou no manicômio judiciário e poucos meses depois faleceu, não por qualquer decorrência de tratamento, mas pela falta de estrutura mesmo, de asseio lá dentro do manicômio judiciário. Porque basicamente ela pegou uma amebíase lá nas estruturas, nas instalações, e aí eu até consigo recuperar um pouco de como as coisas funcionavam lá, porque eram os próprios internos que faziam os serviços de limpeza, que ajudavam na alimentação, e a gente tem acesso a fotos de como eram os banheiros, né? Que não tinham nenhuma torneira direito para que eles lavassem as mãos. As descargas eram dadas poucas vezes ao dia e era uma descarga coletiva. Então, você puxava a descarga e todos os vasos, né, enfim, eram limpos, entre aspas. Só que, enfim, recuperando tudo isso, a gente percebe que era muito fácil você contrair qualquer tipo de infecção lá dentro. E foi o que aconteceu com a Marta. Ela passou por um exame de sanidade mental, que também passava por um exame clínico. Desse, ela alegou que estava com cólicas naquele dia, e nada foi feito, né? Eles consideraram que ela estava com uma cólica menstrual mesmo, e passados 2 dias ela faleceu em decorrência dessa amebíase. E no caso da Alice Ferreira, a gente vê que, enfim, ela passou por uma série de terapias de choque e biológicas e foi ficando na instituição. Ela passou décadas até falecer lá também. Então, eu não consigo falar de nenhuma mulher que realmente conseguiu, certamente não a cura, né, mas conseguiu a liberdade e saída do manicômio judiciário, né? Eu vi muito mais essa alta progressiva. Elas foram para o Juqueri, no máximo para as colônias. A gente não tem registros de que elas foram consideradas aptas a viver em sociedade. Toda a estrutura do Juqueri
leva à morte. Sorte, entre aspas, aqueles que saíram com vida. Neste aspecto, não muda muito o cenário para mulheres, homens, brancos, pretos, idosos, crianças e adolescentes. Mas o processo até a morte sofre variações com cada paciente, e não pela doença, mas por quem é o paciente. Então, nos casos que eu analisei no manicômio judiciário, a presença dos homens pretos e pardos, né, como a gente entende hoje, primeiro que a gente precisa falar desse componente racial. O Gustavo Tarello trabalha bastante com o Juqueri, né, há muito tempo, e ele já falou sobre como a presença de pessoas negras nessas instituições acabava sendo diminuta porque, apesar de todas as violências que a gente sabe que aconteciam nessas instituições, ainda era um aparato de saúde, né? Pensando principalmente no caso do Juqueri. Então, era comum que pessoas negras não tivessem nem acesso ao Juqueri, muitas vezes, né? E quando tinham, acabavam ficando lá porque era um depositário de pessoas, né? Então, essa escolha de quem fica e de quem vai ser efetivamente tratado passa pelo marcador racial também. Também tem outro fator que eu analisei, que a partir das fotos, hoje a nossa percepção, né, por essa lógica de heteroidentificação, já que a gente não tem a autodeclaração dessas pessoas, eu analisaria muitas das categorizações lá de forma diferente. Um psiquiatra via uma pessoa que hoje eu veria como parda ou até preta mesmo e falava que era uma pessoa branca, né? Ou falava que, enfim, era pardo, mas era uma pessoa preta. Então, tinha essa invisibilização também do componente racial e está presente nos prontuários. Então, você tinha muito mais que analisar o fator racial pelas fotos do que pelo que os psiquiatras colocavam ali. Mas, dito isso, a gente percebe que o diagnóstico de psicopatia recaía sobre os homens pretos como uma sentença biológica e moral, né? Que entrelaçava diretamente o fator racial, social e a criminalização, principalmente no caso do manicômio judiciário. Então, eles não eram só vistos como pessoas desviantes, mas como pessoas ontologicamente propensas ao desvio, pelo fato de serem pessoas pretas, né? E, enfim, o racismo científico e a eugenia, na época, forneciam insumos para isso. Aí, eu tenho um exemplo, que é o caso do Josué Barbosa, que era um migrante nordestino, mestiço, né? Ele seria lido como uma pessoa parda hoje, e ele foi preso depois de cometer pequenos furtos em Santa Rita do Passa Quatro, e ele logo passou a apresentar comportamentos que os agentes penitenciários classificaram como os de uma pessoa louca, né? Ele cuspia nos cantos da cela, ele se recusava a trabalhar, ele ameaçava os carcereiros para conseguir cigarros, e existiam psiquiatras no presídio do Estado, né, na penitenciária do Estado, que interpretaram esse comportamento como uma expressão de uma degenerescência hereditária, que era visível, segundo eles, por conta do crânio assimétrico dele e do sangue mestiço, né? A gente sabe que, pela perspectiva da eugenia, ser uma pessoa preta e ser um mestiço, né? Enfim, ser mestiço é pior do que ser uma pessoa preta, né? Pela perspectiva da eugenia. E esse ideário operava de uma forma explícita na época. Eles não conseguiram enxergar esse comportamento do Josué como uma insubordinação. Eles entenderam como sinal da degenerescência dele, justamente porque ele tinha esse crânio assimétrico, né? E dá para a gente puxar vários exemplos disso aí na história. Enfim, a forma como
tratavam o Lampião nessa época é um sintoma muito grande do pensamento eugênico, e a gente via isso refletido também na psiquiatria paulista. E ele foi submetido a tratamentos de choque e biológicos no próprio presídio. Depois ele foi transferido para o manicômio judiciário, e foi quando ele ficou num estado de torpor e catatonia por muitos e muitos anos, até ser transferido para o Juqueri e depois para as colônias, quando ele já era considerado uma pessoa completamente domesticada e subordinada, finalmente, que era o que eles queriam a princípio. Vale falar que, pelos furtos que ele cometeu, ele ficaria 2 anos preso. E ele ficou mais de 3 décadas nessas instituições, só por conta desse comportamento dele. E, posteriormente, porque houve uma fabricação de sintomas e até de um diagnóstico real, né? Já que ele passou por tantos tratamentos, né, que, na verdade, destruíram a constituição psíquica dele, que ele acabou ficando totalmente catatônico e impossibilitado de viver de maneira autônoma, né? Porque ele não tinha família presente aqui. Então, chamou muita atenção quando, apesar de ele passar décadas sem conseguir manifestar absolutamente nada e sem qualquer tipo de autonomia para viver sozinho, ele vai para as colônias do Juqueri e ele se evade 2 vezes. Ele evadiu a primeira vez e foi recuperado, né? Eles conseguiram recapturá-lo e fugiu novamente, que ele ainda estava nas colônias, e depois a gente não tem mais notícias do Josué, então esperamos que ele tenha vivido uma boa vida depois disso. O caso narrado por Camille deixa claro o esforço médico em enquadrar a periculosidade do paciente. Apesar das nossas esperanças para que Josué tenha se livrado do Juqueri e tido uma boa vida, as possibilidades são baixas. Passar 3 décadas em confinamento, sendo submetido a diversos tipos de tratamentos, não deixa margem para uma vida. E Josué não foi o único paciente a perder a vida no Juqueri. Infelizmente, os números são altos, impossível de precisar. Mas estima-se que cerca de 50 mil pessoas morreram dentro do Juqueri. JP era um menino de 12 anos quando foi internado no Juqueri. Era branco e foi encaminhado pelo Instituto Disciplinar em dezembro de 1924. A criança foi presa pela prática do crime previsto no artigo 399 do Código Penal de 1890. O crime era de vadiagem. No Juqueri, foi diagnosticado com epilepsia e imbecilidade, ficando internado até 16 de junho de 1946, quando faleceu. JP passou 21 anos no Juqueri. Não pôde brincar, não teve uma adolescência comum, uma juventude, e faleceu aos 33 anos, tendo Juqueri como visão de mundo. Tem um outro caso também do Jonas Uribe, que ele basicamente também cometeu pequenos furtos. Ele vivia numa fazenda, entrou num galpão, pegou alguns itens que estavam nesse galpão e ele foi preso rapidamente. Só que ele tentou suicídio, né? Ele deu tiro com uma garrucha que acertou na cabeça dele. Ele teve por muito tempo, e acredito que até o fim da vida, estilhaços na cabeça, e por conta disso ele desenvolveu um quadro de epilepsia. E ele era um homem preto que foi completamente esquecido. Acho que, para mim, a palavra é essa. Foi completamente esquecido no complexo hospitalar do Juqueri, porque ele passou por uma lobotomia, né, que é uma psicocirurgia. Eles podiam, inclusive, ter retirado esses estilhaços nessa oportunidade de fazer a lobotomia ou
a psicocirurgia em si, mas eles optaram por, enfim, só lobotomizá-lo justamente para domesticá-lo ainda mais. E ele acabou ficando por 36 anos lá no manicômio judiciário até falecer também, né? E um dos grandes motivos, e eu sempre falo que tem uma sobreposição de fatores, não era só por ele ser um homem preto, nesse caso, mas a epilepsia também foi um fator muito determinante para que ele fosse considerado uma pessoa perigosa. Não foi nem a questão dos furtos, é porque, sendo epiléptico, eles consideravam que ele era imprevisível e por isso tinha um grau de periculosidade muito grande nas possíveis ações, no comportamento dele. Ele acabou ficando por 36 anos lá até falecer, né, depois de ser lobotomizado. Atualmente, a epilepsia é considerada uma questão neurológica, uma descarga elétrica anormal e temporária. Mas ao longo do século XIX e XX, era uma questão de saúde mental. Inúmeros pacientes foram internados em razão de crise de epilepsia e que eram considerados perigosos em razão desse quadro, inclusive crianças e adolescentes, e muitos considerados como psicopatas. O discurso psiquiátrico da época mostra como as crianças eram olhadas por essa lente, né, da psicopatia. A psiquiatria institucionalizada no século XX identifica certos comportamentos infantis como indícios precoces de uma personalidade psicopática, entre aspas, que estava em formação. E aí, esses recortes que a gente fala, né, dos marcadores sociais, também estavam muito presentes na identificação de uma possível periculosidade ou de uma psicopatia, né? As crianças pobres, racializadas, ou que estavam em situação de abandono, e, sobretudo, os que demonstravam algum tipo de agressividade, desobediência e frieza emocional, eram já vistas como possíveis desviantes ou desviantes mesmo, em potencial. E, mais do que isso, elas eram consideradas como ameaças à ordem social, né? Então, era quase que uma profecia clínica, de certa forma, né? Olhar para esses comportamentos das crianças e, em qualquer reação a sofrimento, porque a gente está falando, sobretudo, de crianças que viviam em situação de vulnerabilidade, então, é muito natural que elas reajam com raiva, ou com silêncio, ou com apatia, e qualquer uma dessas coisas, por fugir do padrão, apesar de elas não viverem numa situação em que era possível, né? Elas não viviam num padrão e, enfim, já eram privadas de muita coisa. Tudo isso podia ser interpretado como um sinal de perversidade ou de recuperabilidade. E aí, em vez de elas serem acolhidas, elas acabavam sendo vigiadas, né? Também levadas para outros tipos de instituição, como reformatórios, e eram tratadas como pré-criminosas, de certa forma. Vigiar e aprisionar crianças e adolescentes era uma forma de evitar um perigo. Em razão da sua degenerescência, elas eram um perigo para a sociedade. JP, que foi preso por vadiagem, era um perigo para a sociedade no auge dos seus 12 anos. O sistema de segurança fracassa quando aponta o perigo para as vítimas e deixa os agressores na rua, como se fossem vítimas, como ocorreu com Marta Deli. Ela era constantemente violada e, nesse caso, ela até falou que era ela ou ele, né? Que ela, enfim, tinha que, de certa forma, reagir naquele momento, porque ela já tinha sofrido muitas violências e, naquele momento, né, ela não aguentava mais. Então, eu entendo que esse seja um dos casos. Até pensando pela perspectiva de como a gente vê o estupro hoje, né? Que é um olhar ampliado e é corretíssimo, né? Ver por essa perspectiva ampliada o que é um estupro. Então, o caso da Marta Deli é bem sintomático,
Mas eu vi muitos casos de estupradores mesmo, e um deles que eu trago 15 personagens na minha pesquisa, em um formato de crônicas, assim, que eu tento, de alguma forma, reconstruir essas histórias com base nos relatos que a gente vê tanto nos arquivos psiquiátricos quanto nos criminais. E a gente percebe que, como eu falei, tem uma empatia muito grande e uma naturalização muito grande desse tipo de violência, ou até algo que eu também considero problemático, mas a gente vê muito hoje em dia, que é a patologização dessas pessoas, né? A patologização de um pedófilo, por exemplo, que acaba até eximindo ele da responsabilidade sobre o ato, como se fosse um desvio psiquiátrico e não uma questão, como se ele fosse inimputável pela atitude que ele cometeu, né? Muitos foram presos e internados por ações que não eram crimes, fora da moral, ou por crimes pequenos, como a vadiagem, enquanto muitos foram patologizados para justificar um crime que muitas vezes não tem origem na doença. Alguns fingiam doença para fugir da prisão. O manicômio judiciário se tornou uma fuga da prisão para algumas pessoas, brancas e com recursos financeiros. Uma estratégia processual alegando insanidade mental. Passavam um tempo na instituição e depois voltavam para casa, sem serem julgados pelos crimes. Com o tempo, até essas pessoas não escapavam mais da pena perpétua que era o Juqueri. E essa estratégia de defesa foi caindo em desuso. No entanto, ainda há quem acredite que seja uma saída para a prisão, o que está distante de qualquer realidade. Ainda haviam aqueles que tinham as suas condições desacreditadas. Diziam estarem fingindo loucura por maldade. Então, não foi minha a frase, foi, enfim, de autoridades ali do Presídio de Mulheres. Basicamente, é uma expressão que aparece no prontuário da paciente Alice Ferreira, que é aquela paciente que deu um tiro no marido depois de ter sido espancado, né? Enfim, ela tentou justificar o ato dizendo que ela queria só dar tiros para o alto, para assustá-lo, mas acabou assassinando, né, com um dos tiros. E o que chama atenção não é o crime em si, mas a forma como ela foi tratada depois. No Presídio de Mulheres, que era administrado por freiras, ela passou a ser descrita como indisciplinada, egocêntrica e intelectualmente pretensiosa. E isso já incomodava a lógica moral da instituição. E aí, com o tempo, essas queixas evoluíram para algo mais sério. Ela começou a ser acusada de simular loucura por maldade, né? Eles usaram essa frase, que ela estava fingindo loucura por maldade, porque ela sentia que não estava num local seguro. Ela percebia que as pessoas não gostavam dela. Isso passava por ela gostar de ler, gostar de, enfim, conversar intelectualmente com as pessoas, né? Então, isso também não era uma coisa bem vista, porque eles não viam ela como uma pessoa humilde. E aqui eu estou falando do Presídio de Mulheres, então existiam psiquiatras lá também, né? Existiam homens, existiam padres, e essa lógica misógina também existia dentro do Presídio de Mulheres, não só dentro do manicômio judiciário. E ela era também criticada porque ela conversava com um dos padres e começaram a acusá-la de ter algum interesse nesse padre. E, enfim, começou uma perseguição lá contra ela, e ela passou a se sentir muito insegura até para comer lá dentro. Ela desenvolveu um transtorno alimentar, não conseguia comer absolutamente nada que vinha, né, daquelas pessoas, porque ela está numa instituição que ela não confia em ninguém. Vinha o alimento, ela achava que podia ter alguma coisa que podia fazer mal para ela, enfim.
e começaram a falar que tudo aquilo era injustificável, aquelas reações dela, ainda que eles estivessem fazendo tudo aquilo mesmo, né? Criando um ambiente extremamente hostil. Então, ela ficou num ciclo de ter muito medo de se manter no presídio. Ela até ficou feliz de ser transferida para o manicômio judiciário, porque ela queria muito sair daquele presídio por conta daquela hostilidade toda. Só que esse comportamento dela mudou quando ela começou a passar por terapias de choque e biológicas dentro do manicômio judiciário. Porque toda aquela situação acabou fabricando sintomas nela já na própria presídio de mulheres. Indo para lá, ela passou por cardioterapia. Ela é uma paciente que eu acho que passou literalmente por todos os tratamentos, né? Insulinoterapia, cardioterapia, enfim, todo aquele leque de terapias de choque biológicas, inclusive a leucotomia pré-frontal depois, ela também passou por lobotomia, até que ela acabou também gerando, né, isso acabou gerando esse quadro de catatonia nela, e ela passou algumas vezes, né, entre as instituições, transferiram ela novamente para o presídio de mulheres, depois ela voltou para o manicômio judiciário e ficou lá por muitos anos. Então, basicamente, a Alice era vista como rebelde, mesmo dentro de um comportamento que a gente pode ver como relativamente dócil, porque ela estava tentando se enquadrar, ela estava tentando conversar com pessoas, mas mesmo a forma como ela estava tentando fazer isso não era vista como aceitável, né, dentro dos padrões de normalidade, tanto no presídio quanto no próprio manicômio judiciário, e ela foi julgada por isso e passou por esses diversos tratamentos que acabaram deixando ela, enfim, extremamente entorpecida, ao ponto de falecer também na instituição, né? E é basicamente isso, né? Ela não cumpriu com o script de passividade da forma como se esperava, e por conta disso acreditavam que ela estava fingindo loucura por maldade, porque os transtornos que ela estava apresentando, que foram fabricados pelas próprias instituições, não eram vistos como aceitáveis. O transtorno alimentar não era visto como uma coisa normal, né? Ela não está querendo comer? Como assim? Que absurdo, né? Para além de ela ter atirado no marido enquanto estava tentando sofrer das violências sucessivas que ela sofria com ele. Doentes ou não, as mulheres sempre eram desacreditadas. Ainda são. O Juqueri era uma instituição e uma ferramenta de controle, de docilização e de eliminação, com aquela velha justificativa da periculosidade. A periculosidade funciona quase como um carimbo de irrecuperabilidade desses pacientes, né? Ele é usado principalmente quando não tem nenhum tipo de argumento objetivo, um argumento técnico que sustentem essa permanência da pessoa na instituição. Enfim, o argumento máximo subjetivo que você pode usar para garantir que alguém permaneça no manicômio judiciário ou no próprio Juqueri, né? Porque muitos pacientes, depois de anos e anos de internação, principalmente depois de passarem por terapias de choque biológicas, estavam num estado de entorpecimento que afastavam muito o perfil delas, inclusive o perfil comportamental, da pessoa que eles foram no momento em que eles violaram aquelas normas sociais que levaram à transferência para o manicômio judiciário, né? Então, às vezes era uma pessoa que tinha cometido algum ato de violência e depois ela, enfim, depois de passar por uma lobotomia, por exemplo, a pessoa simplesmente não conseguia nem falar direito, não conseguia, enfim, ter qualquer tipo de autonomia no viver. E, por conta disso, não era mais uma pessoa categorizável como violenta, e apesar disso, ainda era
entendido como uma pessoa perigosa, né, mesmo não tendo nenhuma capacidade de exercer essa violência, exercer qualquer ato que fosse de fato perigoso para a sociedade, nem para si, nem para, enfim, qualquer pessoa ao redor. E eles usavam esse argumento de que continuava sendo uma pessoa perigosa, que inspirava cuidados, que era uma expressão vaga, que apontava muito mais para um medo social do que para um perigo real que essa pessoa representasse. E, como a gente falou muitas vezes, a escolha de determinar que aquela pessoa tinha algum grau de periculosidade partia muito mais do lugar social dela, de fatores como raça, gênero, orientação sexual, ou o fato dessa pessoa ter algum tipo de deficiência, ou o fato dessa pessoa ter epilepsia, enfim, a nacionalidade, a etnia. E isso era um marcador que estabelecia que essa pessoa era ou não perigosa e podia viver fora da instituição ou não. A periculosidade é subjetiva e um discurso de controle. Não importa como aquele perigo sairá das ruas, mas é dever do Estado retirá-los. Com uma movimentação de grandes discursos sobre o perigo daquela pessoa, ninguém se importa com os meios, desde que a tão desejada segurança seja alcançada, algo que nunca chega. E a periculosidade não é algo que vai embora, ela é inerente àquela pessoa, por isso deverá ser contida para sempre. Analisando tantas histórias, tantas vidas que passaram pelo manicômio judiciário de Franco da Rocha, Camille chegou a uma conclusão. Basicamente, nesses estudos sobre o manicômio judiciário e também sobre o Juqueri, nas manifestações simbólicas e físicas, a violência e o torpor tinham efeitos muito determinantes nas experiências individuais. E pela violência e o torpor físico, o controle social operava pelas terapias de choque e biológicas e os neurolépticos depois, né, a partir da década de 60, que muitas vezes eram até responsáveis pela fabricação de doenças, como a gente viu muitas vezes, né, nesses exemplos que a gente trouxe. E na ordem do simbólico, a violência e o torpor apareciam no encarceramento, na negligência passiva dos psiquiatras e das outras autoridades que tomavam as decisões sobre a vida daquelas pessoas, na domesticação e na imposição de padrões, e até na transformação daquelas pessoas como contra-exemplos sociais. E aí, por conta disso, né, por conta desse torpor e da violência física e simbólica, a gente entende que o modelo hospitalocêntrico foi transformado, né, por esses dois elementos aí, a violência e o torpor, e se transformou a assistência a psicopatas e o Juqueri como ferramentas de controle do Estado. Longe de uma instituição de cura, o Juqueri foi construído para controle social, inclusive dentro das casas das pessoas, controlando o papel das mulheres. Enquanto vendia a ideia de um hospital para tratar e curar os alienados, o Juqueri serviu como ferramenta estatal de controle. No próximo episódio, teremos como convidada a professora doutora Elisa Toledo para continuar falando sobre mulheres e gênero no Juqueri. Esse episódio foi narrado por Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, doutoranda na Universidade Federal do ABC, orientação de Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, professora na Universidade Federal do ABC. Edição realizada por Fred Aguiar e Júlio Gomes, alunos da graduação da UFABC. Divulgação realizada por Cíntia Quadrado e Amanda Andrade, alunas da graduação da UFABC. Camille Cardoso, mestre em História Social pela USP e autora da pesquisa As Faces da Psicopatia, Violência e Torpor na Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo, 1930 e 1968.
em que analisa as camadas de exclusão e controle social nas instituições psiquiátricas paulistas do período. Atua como jornalista institucional e audiodescritora. É pós-graduada em Comunicação e Design Digital, ISPM, e cursa MBA em Diversidade e Impacto Social na PUC do Rio.